Estamos na aula 8 do curso de Dinâmica de Sistemas. Até aqui você aprendeu a modelar estoques, fluxos e estruturas de feedback aplicadas a fenômenos físicos e negócios. Agora damos um passo estratégico. Vamos estudar os arquétipos de sistemas, estruturas genéricas que se repetem em diferentes contextos. Mesmo que você esteja assistindo essa aula isoladamente, ela é fundamental porque aqui você começa a reconhecer padrões invisíveis que explicam por que em muitos mercados um vence e o outro desaparece. Se essa aula fizer sentido para você, já curta o vídeo, deixe sua dúvida ou reflexão nos comentários, inscreva-se no canal. Esse engajamento é fundamental para que a plataforma entenda que esse conteúdo é relevante e entregue essas aulas para mais pessoas interessadas em pensamento sistêmico e dinâmica de sistemas. E para acompanhar nossos projetos e iniciativas, pesquise por Hélice Consultoria nas demais plataformas e redes sociais. Agora vamos para mais uma aula. Hoje nós vamos começar a falar sobre arquétipos, né? Arquétipos de sistemas, melhor dizendo. Quer dizer, não é arquétipos de uma maneira geral, mas arquétipos de sistemas. O que são arquétipos? São estruturas genéricas, nós vamos ver um daqui a pouco, o primeiro aí que nós vamos ver. Na verdade, a gente já viu, mas depois nós vamos repetir, mas esse é mais complexozinho um pouco, né? E eles são observados em diversos sistemas, por isso que eles são estudados assim com tamanha ênfase, né? O primeiro arquétipo que a gente vai ver, o que chama o vencedor leva tudo, né? E para exemplificar esse arquétipo, a gente vai ver um caso concreto, que é a briga, né, do formato Betamax, com o formato VHS. Aqui está esse gráficozinho aqui, é o market share, a repartição do mercado, né? De unidades produzidas em percentual, claro, de Betamax, a curva azul, e a amarelinha é o VHS. Né? Então, vejam que o Betamax começou na frente, ele foi o primeiro formato a ser lançado, aí foi caindo, o VHS foi subindo, chegou um ponto que o VHS tomou conta do mercado e o Betamax, inclusive, foi descontinuado. Né? Então, essa é uma curva real, de dados reais. E eu compartilhei com vocês um texto, né, que está muito bem, tem muitas informações muito interessantes. SXBeta. Como consumidores do século XXI, estamos familiarizados com as batalhas comerciais para impor uma tecnologia no mercado. Atualmente assistimos a lutas entre os sistemas Android e iOS, entre o Windows e o Mac, entre fabricantes de consoles de videogame, PlayStation, Xbox, entre tipos de motores de automóvel, gasolina, diesel, elétrico, híbrido, e uma longa lista de produtos. A primeira grande batalha comercial desse tipo ocorreu possivelmente no final dos anos 70 e no início dos 80. Foi a luta para impor um padrão de gravação e reprodução de vídeo doméstico, a luta do VHS contra o Betamax. Era outra época. Estamos nos anos 70. A TV é a rainha do entretenimento doméstico. Não existem consoles de videogame, os computadores pessoais são uma verdadeira raridade e não existe a internet. As audiências de TV são colossais e poucos canais dividem os lucros derivados da publicidade em troca de emitir conteúdos, telejornais, programas de entretenimento e filmes. Nessa época, a indústria do cinema era grande ameaçada pelo sucesso da TV. Mas era uma ameaça controlada. As produtoras cinematográficas aguardavam longos períodos de tempo antes de autorizar a emissão de um filme na TV com a finalidade de proteger a venda nas bilheterias. Era um equilíbrio aparentemente estável. A irrupção do vídeo doméstico. A Sony queria revolucionar o mercado do entretenimento com um gravador e reprodutor de vídeo doméstico, parecido com a fita cassete de áudio tão utilizada na época. E queria fazer isso de sua maneira, com um produto de alta qualidade, com um padrão de sua propriedade e um preço elevado. Assim, em 1975, realiza o lançamento de seu formato Betamax. O sistema herdava características dos formatos precedentes, o formato de câmera de vídeo da Sony, Videorecorder, e o U-Matic, formato profissional. Funcionava realmente bem, tanto a nível mecânico o sistema de fitas, como a nível de qualidade. Para superar as dificuldades técnicas, os engenheiros da Sony desenvolveram um sistema de gravação densa, daí seu nome Betamax, que provém do termo japonês beta, que significa espesso, denso. Um ano depois, a JVC lança seu formato de vídeo alternativo, o VHS Video Home System. O enfoque da JVC era mais pragmático, um sistema de vídeo simples e barato. Desta forma, iniciou-se a guerra dos formatos de vídeo doméstico. Deu Iner Tax et al. Existia a possibilidade de que o Betamax e o VHS convivessem no mercado junto com algum outro formato que surgiria mais tarde. Alguém se lembra do Video 2000 promovido pela Philips e a Grundig?
No final das contas, o usuário de gravador de videocassete era, de certa forma, autônomo, comprava suas fitas virgens, gravava as emissões de TV e as reproduzia quantas vezes queria. O gravador de videocassete incorporava funcionalidades que, naquela época, pareciam ser de ficção científica. Você podia programar a hora da gravação do vídeo e o canal que desejava gravar, enquanto curtia um fim de semana na praia ou simplesmente assistia a outro canal de TV. Porém, o mercado dos gravadores de videocassete apresentava característica de externalidade de rede. Considera-se que um produto tem externalidade de rede quando o valor que oferece a seu usuário cresce proporcionalmente ao número de pessoas que utilizam o mesmo produto. O Facebook, o WhatsApp ou a própria internet têm esta propriedade. Quantas mais pessoas utilizam o WhatsApp, melhor é para cada um dos usuários. No caso do vídeo, a externalidade de redes chegava por duas vias. 1. Poder compartilhar conteúdos gravados com amigos e 2. O surgimento de um novo negócio promovido pelas produtoras cinematográficas, o dos videoclubes, que não iam permitir a convivência de múltiplos formatos de vídeo, já que isso lhes obrigaria a duplicar os estoques de filmes em cada estabelecimento. Rapidamente se viu que, nesta batalha para estabelecer um formato de vídeo, só ia sobrar um. As chaves da vitória. A Sony começou antes, era uma empresa tecnológica de prestígio, seu produto era bom, mas a vitória foi do VHS, que se impôs como padrão de vídeo doméstico em todo o mundo até a chegada do DVD muitos anos depois. Agora veremos alguns fatores que determinaram essa derrota, fatores que ainda hoje continuam sendo uma fonte de inspiração para qualquer departamento de marketing que se enfrente ao lançamento de um novo produto. A qualidade não é tudo. O Betamax será melhor que o VHS. A qualidade de imagem, especialmente a de som, eram superiores e o sistema mecânico da fita de videocassete, muito mais confiável e robusto. Porém, o VHS era superior em um único aspecto, a duração das fitas. O Betamax só permitia 1 hora de gravação e isso não dava nem para gravar um jogo de futebol. O VHS permitia gravar 2 horas e rapidamente foram desenvolvidas novas fitas e sistemas de gravação que permitiam chegar a 4 e até 8 horas de gravação. Embora cada uma dessas melhorias resultasse em uma perda de qualidade, mais informação era armazenada no mesmo espaço, o que significava uma redução do nível de detalhe. O consumidor gostou mais da possibilidade de realizar longas gravações que de desfrutar de uma boa qualidade de imagem e som. O preço. A Sony nunca foi uma marca barata, esta não é precisamente sua posição no mercado. Seus televisores Trinitron foram durante muitos anos os únicos a oferecer uma tela verticalmente plana e uma maior resolução de imagem, sendo, por isso, vendidos a um preço superior ao dos seus concorrentes. Mas lutar em um mercado no qual só pode existir um único ganhador com um preço alto é uma dificuldade agregada difícil de se resolver. Um reprodutor Betamax podia ser 3 vezes mais caro que um VHS. Uma carga pesada demais, para uma fita com tão pouco tempo de gravação. A política de licenças. O minidisc, os cartuchos de videojogos MSX, a PlayStation, a Sony sempre apostou por formatos de alta qualidade da sua propriedade e o Betamax não foi uma exceção. Inicialmente quis manter seu padrão absolutamente protegido e, quando decidiu abri-lo a outros fabricantes, impôs uma política de licenças muito cara. A JVC preferiu sacrificar os lucros derivados da concessão de licenças de sua tecnologia VHS para favorecer a implantação de um padrão dominante. Em 1984, só 12 companhias promoviam o formato Betamax contra os 40 fabricantes que apoiavam o VHS. Em um entorno onde apenas pode sobreviver um padrão, apostar por uma política restritiva de licenças é muito arriscado. Para implantar um formato, é necessário cooperar com os concorrentes, assim é mais fácil criar um novo mercado e, o mais importante ainda, você acaba desincentivando a concorrência. Se a Sony tivesse sido mais aberta, talvez a JVC teria optado por se unir ao padrão Betamax. O controle dos conteúdos. Acontece em muitas indústrias. Os fabricantes de televisores dependem de que existam canais emitindo conteúdos. Os fabricantes de computadores dependem dos fabricantes de software. A Apple e a Google dependem de que existam aplicativos na Apple Store e no Google Play. O surgimento dos videoclubes criou uma dependência com as produtoras de cinema. E, em entornos com dependências, é necessário saber se entender com as indústrias relacionadas com seu produto. A Sony começou com o pé esquerdo sua relação com as produtoras. Em 1979 teve que se enfrentar a uma ação judicial impetrada pela Universal Studios e a Disney, as quais afirmavam que era ilegal comercializar um aparelho que permitia gravar os conteúdos emitidos pela TV. Conhecem esse argumento? Quem é o culpado da pirataria? O consumidor pirata ou o fabricante de tecnologia que viabiliza a pirataria? É um assunto totalmente vigente na internet. A Sony ganhou este litígio, mas saiu prejudicada. Ao contrário, a JVC foi capaz de formalizar alianças com algumas das cinematográficas mais importantes, como a Paramount ou a própria Disney. Estes acordos facilitaram a existência de uma maior oferta de títulos no formato VHS nas estantes dos videoclubes. Os donos desses estabelecimentos rapidamente perceberam que os filmes em VHS eram mais alugados, motivo pelo qual tinham mais unidades disponíveis, iniciando-se um círculo vicioso para o Betamax e virtuoso para o VHS. Sobre este problema, circula a lenda urbana de que o Betamax desapareceu pela negação da Sony a permitir que as distribuidoras pornográficas utilizassem seu formato. Existe possivelmente alguma coisa de verdade nessa lenda, mas é muito difícil que somente esta negação possa explicar por si mesma toda a história. A Sony aprendeu bem a lição e, de acordo com sua estratégia de manter o controle da experiência de seus produtos, entrou no mundo dos conteúdos adquirindo a Columbia Pictures Entertainment em 1989, atualmente Sony Pictures. O fim dessa história.
Em 1981, o VHS já tinha 75% da cota de mercado nos Estados Unidos. Em 1988, a Sony começou a fabricar vídeos em VHS, certificando sua derrota. Por sua parte, o formato VHS converteu-se no padrão de vídeo doméstico durante mais de 16 anos, até ser substituído totalmente pelo DVD em 2005, depois de 5 anos de convivência de ambos os formatos. Desde então, temos vivido esse tipo de luta uma e outra vez. O Android Google versus o iOS Apple é o exemplo mais recente. A Apple desempenha o papel da Sony, padrões de sua propriedade, excelência do produto, controle da experiência do usuário, política mais restritiva para autorizar aplicativos, etc. E a Google desempenha o papel da JVC, padrão mais aberto, menos restrições, etc. Como aconteceu na guerra dos gravadores de videocassete, a Apple começou antes e aplicou preços mais altos, mas a Google conseguiu a maior cota de mercado. Então, nós vamos ver agora uma explicação de dinâmica de sistema, como é que isso ocorreu, né? Então, vamos ver primeiro o diagrama causal, onde que a gente tem aqui, quanto mais vendas de fitas VHS, maior o número de usuários VHS, né? Então, quer dizer, você está vendendo consoles, melhor, quanto mais vendas de consoles VHS, maior o número de usuários VHS. E quanto maior o número de usuários VHS, a preferência, dado o efeito rede que falou-se no texto, né, pelo usuário fica com o VHS, né? Então, aumenta as vendas de VHS. Por que esse efeito rede, né? Então, você imagina o seguinte, você tem um gravador de um videocassete no formato VHS, e aí você sabe que seu vizinho vai comprar, né? Aí ele vai lá na sua casa e ele... Qual formato você tem? Ah, VHS. Ah, é bom que a gente troca as fitas, né? Porque é o mesmo padrão, né? Então, esse efeito rede é um pouco isso, né? Você usa um determinado formato, uma determinada marca, porque o seu amigo, o seu vizinho, o seu conhecido está usando, né? E isso te permite comunicar mais facilmente com os seus amigos, com os seus vizinhos, com a sua comunidade de uma maneira geral. Então, vocês notem aqui que tem um ciclo de quê? A setinha azul é a setinha de efeito positivo, tá? É como se tivesse um mais aqui. Tem um efeito de crescimento exponencial, né? Porque quanto mais consoles VHS vendidos, maior o número de usuários, maior a preferência pelo VHS e assim por diante. Vamos ver agora do lado do Betamax. Quanto mais consoles Betamax você vende, maior o número de usuários Betamax. Por conseguinte, a preferência pelo VHS vai ser o quê? Vai ser menor. Setinha vermelha, né? Quer dizer, menos. Então, quanto mais usuários Betamax, menor a preferência pelo VHS. Por isso que a setinha vermelha. Agora, quanto maior a preferência pelo VHS, a gente sempre analisa variáveis duplas de variáveis, né? O que vai acontecer com as vendas de Betamax se a preferência de VHS aumenta? As vendas de Betamax diminuem, né? Então, vejam. Como é que a gente pode ler? Quantas setas negativas eu tenho aqui nesse ciclo? Tem uma, duas negativas. Então, esse ciclo é de reforço. Olha, mas é engraçado, vamos ver como é que funciona. Quanto mais consoles Betamax eu vendo, maior o número de usuários Betamax, menor a preferência pelo VHS, né? Quanto menor a preferência no VHS, lembra que é o sentido contrário, maior o quê? A venda de consoles Betamax. Por isso que esse ciclo aqui também é um ciclo positivo, né? Porque tem duas negações aqui, ó. Então, quanto maior o número de consoles Betamax vendido, maior o número de usuários. Quanto menor a preferência pelo VHS, maior a venda de consoles Betamax, né? Então, esse tipo de arquétipo, né, que são esses dois ciclos aqui de reforço que eu tenho, um colado no outro, dependendo dessa variável aqui, né, que é conhecido como o vencedor leva tudo, né? Do jeito que está no diagrama causal, não dá para perceber claramente isso, mas a gente pode tentar fazer o seguinte, quer dizer, quanto mais eu tenho um reforço aqui, né, se esse reforço ganhar, isso significa que o outro está perdendo,
Por isso que, no final das contas, quem começa a ganhar leva tudo, né? Vai ficar mais claro agora quando a gente vê o modelo de estoque e fluxo. Então, vamos lá, o modelo de estoque e fluxo. Aqui está o ciclo do VHS, né? Ou seja, a venda de consoles de VHS aumenta, o número de novos usuários aumenta e aumenta o número de usuários VHS. Quanto mais usuários VHS tenho, maior a preferência pelo VHS, maior as vendas de VHS, né? Então, usuários de VHS é um estoque, né? Do lado do Betamax, quanto mais vendas de consoles Betamax eu tenho, maior o número de usuários Betamax, menor a preferência pelo VHS. Quanto menor a preferência do VHS, maior a venda de consoles Betamax. Aqui eu tenho os dois ciclos de reforço, né? Depois a gente dá uma olhada nas equações. E aqui é o seguinte, o ano VHS, quer dizer, vocês viram lá naquela figurinha, que no quarto ano, o que acontecia? O VHS tomou um impulso, né? Então, esse ano VHS, a gente controla através dessa setinha aqui, ó. Eu posso botar ele em 3, 4, no quinto, no sexto, e assim por diante, né? Então, vou botar aqui no quarto ano, né? E vamos ver aqui o que vai acontecer. Aqui também eu fiz só para me ter ideia do tamanho do mercado de usuários Betamax e VHS. O tamanho do mercado é o número de usuários Betamax e o número de usuários VHS, né? E aqui eu tenho o market share do VHS, que basicamente é o número de usuários VHS dividido pelo tamanho do mercado. E aqui o market share do Betamax, né? Se eu rodar o modelo, eu vou ter isso aqui, ó, né? Então, no quarto ano, lá, eles vêm dividindo o mercado. Esse é um modelo um pouco diferente da realidade, porque lá o Betamax sai na frente e o VHS sai depois, então, mas aqui não, eu supus que os dois estão saindo ao mesmo tempo, né, com 50% do mercado. Então, no quarto ano, o que acontece? O VHS, o Betamax cai, né, e o VHS aumenta. Eu pus aqui uma variável, depois eu vou mostrar isso com mais clareza, uma variável aleatória, então vou simular várias vezes. Ó, vendo? Sempre é uma variável aleatória que eu estou gerando. E está dando sempre... Ó, nesse caso aqui, ó, o Betamax chegou a ganhar, né? E depois ele perdeu, né? Depois eu vou explicar por que isso está acontecendo. Então, ó, toda vez que eu rodo, o VHS sempre ganha na participação de mercado, né? Se eu mudar os settings aqui para 20 anos, porque eu coloquei 6 para dar uma olhada, eu vou colocar 20 anos aqui para ver. Lembro que o VHS ficou no mercado, acho que 18 anos, né? Então, vou agora simular de novo. O VHS vai lá para perto de 100 aqui, ó, e o Betamax está caindo aqui. Cada vez que eu simulo, então, eu tenho isso aqui, ó, né? Aí sempre o VHS ganhando. O VHS é o azul e o Betamax é o verdinho, é a curva de baixo. Como é que eu modelo essa preferência pelo VHS? Eu faço isso aqui, ó. Olha a equação, usuários de VHS menos usuários de Betamax, multiplicado por um fator. Esse fator aí é um fator de ajuste para dar os formatos legais, né? Então, usuários de VHS, ou seja, eu subtraio o número de usuários de VHS menos os usuários de Betamax. Se o número de usuários de VHS é positivo, é maior do que Betamax, essa diferença aqui vai dar positiva. Por isso que ele chama preferência pelo VHS. Quer dizer, se preferência pelo VHS for positivo, né, é porque o número de usuários de VHS é maior do que Betamax. Se a preferência, então agora, como é que é as vendas de VHS? É um número aleatório entre 1 e 2, mais a preferência pelo VHS, né? Então, note, se o número de usuários de VHS for maior do que o de Betamax, essa equação aqui, preferência pelo VHS, vai dar o quê? Vai dar um número positivo, né? Multiplicado por 0,3, mas é um número positivo. Então, aqui eu vou ter vendas de VHS, vai ser o quê? Um número aleatório entre 1 e 2, porque isso é um número aleatório, mais a preferência pelo VHS.
Então, mais um número positivo. Então, isso aqui vai crescer. As vendas de VHS vão crescer. As vendas de VHS, os usuários de VHS são maiores do que Betamax, esse número vai dar positivo. E o que vai acontecer nas vendas de Betamax? É o número aleatório entre 1 e 2, igual ao outro, menos a preferência pelo VHS, ou seja, eu vou subtrair, né? Então, o que eu aumento aqui, eu subtraio do lado de cá. Então, o número de vendas de Betamax diminui e o vendas de VHS aumenta. Ou seja, se eu aumento o número de usuários de VHS, aumenta as vendas de VHS. E, ao contrário, se o número de usuários de Betamax for maior do que o usuário de VHS, o que vai acontecer com a preferência? Vai ser um número negativo, que vai ser usuários de VHS é menor, usuários de Betamax é maior, então vai dar um número negativo. Do lado de cá, eu vou ter um número aleatório entre 1 e 2 menos um número negativo. Logo, eu vou somar alguma coisa, né? Então, se esse número for negativo, as vendas de Betamax vão aumentar. Em compensação, as vendas de VHS vão o quê? Eu vou somar um número negativo, porque a preferência pelo VHS é negativa. Eu vou subtrair, né? Então, por isso que quando eu tenho mais usuários de VHS, a tendência é aumentar mais ainda o número de usuários de VHS. Quando eu tenho mais usuários de Betamax, a tendência é aumentar o número de usuários de Betamax. No começo, elas estão equilibradas, vocês viram lá. Aí, o que acontece aqui nos novos usuários? Eu vou ver aqui essa equação. Olha só o que acontece. Vendas de VHS, o que é o número de novos usuários? Mais 10 vezes uma variável que é um impulso, né? Um pulso, no ano do VHS, de valor 1. Ou seja, no ano 4, que o valor de ano VHS é 4. Né? Então, no ano 4, o que eu fiz? Eu fiz o seguinte, eu somei 10 vezes um pulso no ano 4. Ou seja, além das vendas de VHS, vendeu mais 10 unidades, vamos dizer assim, né? Só para não ficar preocupado com unidade, 10 unidades de consoles VHS. Isso disparou no ano 4 uma tendência do número de usuários de VHS crescer, né? Pode ter sido, por exemplo, o caso das videolocadoras começarem a emprestar vídeos no formato VHS. Isso facilitou muito, né, aquele impulso que o VHS precisava. Com isso, isso aqui sobrepuja, né, esse círculo, esse círculo aqui, esse ciclo virtuoso, começa a fazer mais efeito do que ele chama de ciclo vicioso, né? Quer dizer, é o contrário, ele perde em relação a esse aqui. Por isso que esse aqui ganha no mercado. Então, simulando mais uma vez, é isso que acontece aqui. Ó. No ano 4, acontece essa disparada aqui das vendas de VHS e a queda do Betamax. Né? Se eu mudar aqui o meu set e botar aqui 20 anos, né? Aqui vai acontecer isso aqui. Ó. Se eu simular, que no ano 4, né, eu tenho uma vitória aqui do VHS que vai conquistando o mercado. Ok? Nessa aula você viu o arquétipo conhecido como vencedor leva tudo, baseado em ciclos de reforço alimentados por efeitos de rede. Usando o caso real da disputa entre VHS e Betamax, entendemos que não foi apenas qualidade técnica que determinou o vencedor, mas sim dinâmica de mercado, alianças estratégicas, política de licenças e, principalmente, feedback positivo entre usuários e preferência. Quando um sistema entra em ciclo de reforço dominante, ele amplia sua vantagem até eliminar o concorrente. Esse padrão se repete hoje em disputas como Android versus iOS, plataformas digitais e mercados tecnológicos, entre outros. Na próxima aula, vamos aprofundar os arquétipos e explorar outras estruturas sistêmicas que ajudam a prever comportamentos organizacionais e estratégicos. Se essa análise ajudou você a enxergar o mercado de forma mais estratégica, já se inscreve no canal, curta o vídeo, deixe suas reflexões nos comentários. Siga também a Hélice Consultoria nas redes sociais.
Os links estão aqui na descrição.